Mais de 30 mil presos são beneficiados com a saída temporária de Natal. No estado de São Paulo, a saidinha ocorre até o dia 5 de janeiro, quando os beneficiados devem retornar aos presídios. GCM apreende veículo roubado na primeira ocorrência com o apoio do sistema Muralha Paulista. Vendas de panetones aumentaram em 12% de janeiro a novembro e nesta reta final deve crescer ainda mais. E você vai conhecer esta casa, toda decorada em Rio Claro, que encanta aos olhos. Moradora mantém tradição há quase 20 anos e é difícil saber quantos itens fazem parte da decoração. E claro, vamos falar do verdadeiro significado do Natal. Hoje é quarta-feira, véspera de Natal, e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. E nós começamos falando da saída temporária de Natal, que é um benefício previsto na Lei de Execução Penal, concedido pelo Poder Judiciário a detentos do regime semiaberto que atendem aos requisitos legais, permitindo a saidinha das unidades prisionais durante o período das festas de fim de ano. Estima-se que mais de 30 mil presos sejam beneficiados com a medida neste período, conforme informações divulgadas pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. A saída é um direito, mas sabemos que muitos acabam descumprindo a legislação, cometendo outros crimes ou até mesmo não retornando na data estipulada. Pensando nisso, durante a vigência da saída temporária, a Polícia Militar do Estado de São Paulo intensifica o policiamento ostensivo e preventivo, com ações voltadas à preservação da ordem pública e à proteção da população. A instituição orienta os cidadãos a manterem a atenção redobrada à segurança pessoal e à proteção de seus bens, além de colaborarem com as forças de segurança. No estado de São Paulo, a saída temporária de Natal de 2025 ocorre desde as 6 horas de ontem e vai até às 18 horas do dia 5 de janeiro de 2026. E olha, a Guarda Civil Municipal realizou a primeira apreensão de veículo com o apoio do sistema Muralha Paulista. Durante o patrulhamento pelo bairro Jardim Panorama e em mediações, uma equipe do Grupamento de Apoio com Motocicletas abordou um veículo que havia sido previamente identificado pelas equipes do Departamento de Inteligência e Estatísticas e pelo Gabinete de Gestão Integrada da Guarda Civil Municipal. Após cruzamento de informações do sistema de monitoramento, a placa da moto constava como registro de roubo. O condutor foi abordado então, confirmada a irregularidade do veículo. E depois esse veículo aí foi encaminhado ao plantão policial juntamente com esse indivíduo. O Muralha Paulista é um sistema de monitoramento inteligente que conecta câmeras e centrais de vigilância de diversos municípios do estado de São Paulo. As imagens e informações captadas pelas câmeras de Rio Claro passaram desde novembro a ser compartilhadas em tempo real com a base estadual, ampliando a capacidade de rastreamento de veículos, identificação de ocorrências e também cooperação entre forças de segurança. E nós já mostramos aqui, inclusive, que podem ser integradas também câmeras de empresas e residências voltadas para a rua. O interessado deve acessar o portal da Segurança Pública de São Paulo, que é o portaldasegurança.sp.gov.br. Fazer o login com sua conta gov.br e preencher aí os dados solicitados. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Rio Claro, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Em Limeira, a mesma oscilação, mínima de 23 e máxima de 36. Em Corumbataí, as temperaturas oscilam entre 22 e 35 graus. Olha, a seguir a gente continua falando do Natal, como estão os preparativos por aí. Você vai ver que o período é uma grande oportunidade também para empreendedores que lucram com a venda de panetones e chocotones. E ainda as decorações que encantam, detalhes que fazem a diferença na hora de celebrar. E você vai ver esta casa toda decorada em Rio Claro.
De volta e para falar também da importância deste período para os empreendedores, principalmente para quem fabrica itens típicos como panetones. Olha só que delícia, né? As vendas cresceram bastante e devem aumentar ainda mais nesta reta final. Inclusive, nós trazemos uma dica deliciosa para você incrementar a sobremesa. A Isabela decidiu empreender há 3 anos para colocar em prática tudo o que aprendeu na faculdade de gastronomia. Ela até chegou a estagiar em alguns restaurantes, mas não teve jeito. A paixão dela é a confeitaria. São tortas e várias outras opções. Ela trabalha com doces o ano todo, mas reconhece que essa época do ano é uma das melhores para impulsionar as vendas. Essas trends, principalmente a festa das cores, eu como trabalho com bastante docinho personalizado, aí já fiz docinho verdinho, rosinha, foi ótimo pro comércio em geral, né? Porque faz o saquinho, geralmente põe um doce, uma maquiagem, próprios itens de cuidados, então é bem legal. Mesmo com todas essas opções, o destaque dessa época do ano é dele, não tem jeito. O panetone, além de ser uma das opções mais procuradas, também ajuda a aumentar a renda de quem produz doces ao longo do ano todo. Um levantamento da Associação Paulista de Supermercados mostrou que as vendas do panetone aumentaram cerca de 12% entre janeiro e novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. E aqui na produção da Isa, as vendas devem subir cerca de 25% nesse ano. Mas ela tem uma dica para poder passar para nós, né, Isa? Para quem de repente comprou aquele panetone no supermercado e quer dar uma incrementada nele, colocar um recheio ou então uma cobertura. Conta pra gente um pouquinho dos ingredientes que tem aqui e o que você preparou pra gente nessa receita. Maravilha! Eu preparei um brigadeiro de pistache para colocar no recheio. Então nós vamos começar com leite condensado, que é uma caixinha. Aí, aqui tem uma colher de sobremesa de manteiga, que é ela que vai dar o sabor para o nosso brigadeiro. E aqui eu tô usando a estrela, o pistache. Eu optei por usar ele já torrado, então ele não vem com aquela casquinha, que é a noz, né? Parece a noz. Ele já vem torrado, então eu só triturei. Aí a gente vai usar metade. Aqui tem 60 gramas. Pode ser a olho mesmo, porque esse vai ser para decoração. Aí depois que adquirir fervura, nós vamos acrescentar o chocolate branco, que tem 30 gramas, e 100 gramas de creme de leite para finalizar, depois que ele já tiver o ponto Moisés. Aí a gente acrescenta o creme de leite e finaliza. Daqui até o Natal serão cerca de 150 panetones, de tamanho tradicional e também o mini, que é campeão de vendas e tem até fila de espera. A primeira coisa que eu faço é ir atrás das embalagens. Então eu corto tudo antes para fazer a precificação e eu dou uma olhada como é que tá os insumos, que a gente não pode estipular um valor e depois cobrar mais. Então eu sempre faço antes para poder manter o valor. Então eu faço estoque, mas a parte principal é fazer o estoque, tanto das embalagens quanto dos insumos. Todo o processo é feito por ela, desde a massa até o recheio. E por falar nele... Olha, o recheio que a Isa ensinou a gente a fazer ali no fogão já descansou, agora a gente voltou aqui para a bancada. Isa, conta pra gente agora quais são os próximos passos para poder rechear esse panetone. Agora, gente, nós vamos fazer buraquinhos para colocar o recheio dentro, porque a gente vai sair da maneira tradicional. Porque qual seria a maneira tradicional? Nós iríamos pegar a faca, fazer um círculo, retirar todo o miolo, daí esse miolo é descartado, né? E colocar direto. Para a gente não ter desperdício, nós vamos fazer buraquinhos e colocar o recheio em seguida. A espátula na água ajuda a deixar o brigadeiro mais fácil de trabalhar. Depois, é só jogar o restante do pistache por cima e tá pronto. E depois de acompanhar todo esse processo que a Isa faz para as encomendas de final de ano, não me resta outra opção senão assumir a deliciosa missão de provar os 2 panetones, tanto o caseiro, que ela faz para os clientes, quanto aquele que vem de supermercado mesmo, mas que ela ensinou a fazer o recheio e uma cobertura. E a gente encerra então provando essas delícias que estão aqui na mesa. Feliz Natal para você e para sua família. Um Feliz Natal!
Nossa, fica difícil seguir depois dessas imagens, né? E realmente, olha, uma reportagem que todo jornalista gosta, porque com umas delícias fica impossível não provar. Mas eu tenho que defender o Pedro, a equipe lá, o Jonadab também, porque eles trouxeram pra gente um pedaço e olha, tava divino mesmo. E olha, a data pode ser ainda mais encantadora nesta época, né? Seja um detalhe ou grandes decorações, o que vale é entrar no clima. Aliás, tem uma moradora de Rio Claro que você vai conhecer agora, que mantém essa tradição aqui, olha, há anos. Ela decora todos os espaços da casa, desde a parte externa, a sala, cozinha e até banheiro. E ela abriu as portas da residência para a nossa equipe e a gente mostra tudo agora para você. Entrar na casa da Leni é quase como ser transportado para um outro mundo, onde há Natal em toda parte. Há pelo menos 19 anos ela decora todos os cômodos da casa. Além da sala, tem enfeite natalino no quintal, na cozinha, no telhado e até no banheiro. Na família dela, amor e tradição atravessaram gerações e também fronteiras. É da família do meu pai, ele é descendente de alemão, né? E a minha avó já costumava, não era como hoje, porque não tinha tanta coisa, mas ela já enfeitava, pinheiro era de natural, árvore, mas as árvores eram grandes. As velas eram velas de verdade que acendiam uma por uma. Depois que eu morei lá nos Estados Unidos, eu fiquei apaixonada pelos Papai Noel. Então comecei a comprar lá e até hoje eu compro quando vejo diferente. A decoração se modernizou, mas o cuidado é o mesmo que ela aprendeu com os pais. São centenas de itens, muitos deles comprados ao redor do mundo. Na coleção estão peças da Alemanha, Itália, Espanha e Argentina. Cada peça tem um significado e muito valor afetivo, mas algumas se destacam. Aí é um Papai Noel que toca no violino Noite Feliz. Eu adoro ele. Eu falo que ele não pode quebrar. E tem mais, o que está exposto não é nem a metade do que ela tem. E eu imagino que você deve estar pensando, onde ela guarda e como organiza isso tudo. Então sou só eu que posso guardar. Cada coisa na sua caixa e parece um quebra-cabeça. Ela disse que leva mais ou menos um mês para colocar todos os itens no lugar e conta com a ajuda de um eletricista para preparar não só essas luzes. Se não bastasse o acervo de encher os olhos que está lá dentro, a dona Leni também capricha na decoração aqui do lado de fora. É até difícil saber para onde a gente olha primeiro. Mas quem ama mesmo tudo isso aqui que está à minha volta são as crianças que moram no mesmo condomínio que ela. Todo ano ela faz isso. A gente vem aqui, meu irmão e minha avó, à noite vem aqui para ver as luzes brilhando. Eu gosto bastante dessas renas que mexem a cabecinha e também gosto do porta-ali. Olha, as crianças adoram, né? E Natal é para criança mesmo. Então, normalmente, logo que eu começo a decorar e acender as luzes, elas vêm toda noite ver, quando dá para pegar, pega, mexe. Eles adoram. E se engana quem pensa que o entusiasmo dela se restringe ao Natal. Aí agora, hoje em dia, eu enfeito Natal, Páscoa, Halloween e festa junina. Haja disposição. Mesmo com tanto trabalho, ela garante que esse é um jeito de espalhar alegria, manter a tradição viva e comemorar o Natal não só na decoração, mas no coração de quem escolhe celebrar. Olha, eu desejo a todos que tenham um santo Natal, que sejam muito felizes, que haja muita harmonia, muito amor, muita saúde para todos e muita fé. É isso aí. A gente precisa ter muita fé para poder conseguir as coisas.
falando do Natal, as reuniões, comidas, celebrações são especiais. Que gostoso reunir a família e quem amamos, mas não podemos esquecer do real significado da data, não podemos esquecer, voltar os nossos olhares para o nascimento de Jesus, esquecer um pouquinho a parte comercial e refletir também. Esta é a mensagem feita pelo Padre Jorge. Natal, como todos nós sabemos, nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma data que a Igreja tem como o momento em que todos os fiéis celebram a encarnação. O que é a encarnação? A vinda de Deus feito homem no seio da Virgem Maria, esse menino que nasce na Gruta de Belém em Natal. Então é esse evento que nós celebramos e atualizamos. A Igreja sempre nos diz que não é um acontecimento do passado, mas é uma atualização. Então, quando a Igreja se reúne e celebra o dia do Natal, nós estamos celebrando o mesmo dia em que Jesus nasceu para salvar a humanidade. Nos últimos tempos, nós temos visto um olhar diferente do Natal, muito mais comercial, muito mais festivo, e esquecemos do verdadeiro sentido. Então, é importante que num dia como esse, a gente recorde que o importante é Jesus, A ceia, a confraternização, as festas, elas são importantes por causa desse evento, Por isso, nessa noite de Natal, a gente quer pelo menos fazer a nossa oração, o nosso agradecimento a Deus que envia o seu Filho Jesus. É a originalidade da nossa fé cristã, da nossa fé católica, o nascimento do nosso divino Salvador. Ele é a luz que ilumina todo ser humano. Então, essa luz que nós buscamos, em meio às realidades difíceis que vivenciamos, e todos nós vivenciamos, nós somos direcionados a essa grande luz maior que é Jesus Cristo. E Ele nos iluminando, nós somos então capazes de iluminar as nossas realidades, também as realidades das pessoas que convivem conosco. Obrigado, Deus, porque mais uma vez Tu estás comigo, Tu é o Emmanuel, o Deus conosco, Tu caminha conosco. Essa é a nossa mensagem, é o nosso desejo, para que todos tenham um santo Natal, na presença do Senhor, e que esse Cristo que vem ao mundo ilumine a nossa vida, ilumine a nossa alma, as nossas realidades, abençoe com a efusão da sua graça todas as famílias. Exatamente essa reflexão que devemos ter. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã não tem Rio Claro Notícias, mas na sexta-feira estaremos de volta pontualmente com muitas informações para você. Toda a equipe da TV Claré deseja um Feliz Natal para você, que seja de muita paz, muita luz e muita alegria. Ficamos por aqui. Feliz Natal. Tchau, tchau.